Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje, sexta-feira, uma sexta-feira sangrenta, dia 30 de julho de 2021, né? O último pregão do mês de julho, né? E tivemos aí um Marubozu de baixa no nosso índice Bovespa, uma queda de 3,08%. Fechou cotado em 121.800 pontos. Perdeu, né, suporte aqui na região. Na verdade, perdeu vários suportes, né? Tinha vários suportes aí que foi tudo perdido. Então agora, para segunda-feira, olha só, esse fundo aqui, ó, 123.317 é a primeira resistência, depois mais interessante em 125 mil pontos, tá? Depois a máxima do dia, 125.672. Hoje não teve nem vale para poder ajudar a segurar o índice, né? Vale que muitas vezes segurava o nosso índice e hoje também não conseguiu aí segurar, caiu forte também. Gráfico de uma hora, vamos dar uma olhadinha. Olha aí, a abertura foi aqui e praticamente 7, 8 horas de pregões aí de queda. Tudo candlestick vermelho, não teve nenhum verde. Falar assim que ó, subiu uma hora, não subiu. Então, para as primeiras horas segunda-feira, seria importante buscar aqui aproximado 123.100 pontos aproximadamente e depois já buscar 124.709. Gráfico semanal, vamos ver como que ficou o semanal. Feio, perdeu mínima da semana passada, 123.317, perdeu média de 21 períodos também, né? Então, para a semana que vem, olha só, média de 21 é resistência, 122.466. Depois 124.914 na exponencial de 9 períodos. E depois a máxima dessa semana, que foi 126.712. Uma queda na semana aí de 2,6%, né? Vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar a Magazine Luiza, Via Varejo, Amer 3, Suzano, Cash 3, ALLD3, JBS, Vale 3 e BDR Mercado Livre MELI 34. Lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Começando então com o gráfico diário de Magazine Luiza, fechou com a queda de 5,16%, fechou cotada em 20,60%, mínima 20,55 é o primeiro suporte para segunda-feira, praticamente fechou bem perto dessa mínima. Máxima 21,70 é a primeira resistência, depois 21,87 como resistência e depois 22,23. Gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora, a abertura foi aqui e logo na primeira hora já perdeu as médias, né? E veio para baixo. Também não teve nenhuma hora que falasse que reagiu. Seria importante nas primeiras horas segunda-feira buscar R$20,92 e depois 21,36. Semanal de Magazine Luiza perdeu as médias novamente, tá? Perdeu as médias para a semana que vem. 21,17 é a primeira resistência na média de 21 e depois na exponencial de 9, 21,61. Depois, máxima dessa semana, 22,76. Mínima, 20,55 é o primeiro suporte para a semana que vem, tá? É isso aí. Depois disso, tem isso aqui, ó, 20,41, depois 20,05 e por aí vai, tá? Via Varejo, gráfico diário de Via Varejo, também uma queda de 4,6%, fechou cotada em 12,59, perdeu esse suporte aqui também, tá? Para segunda-feira,
primeiro suporte aos 12,56, que fechou bem perto dele também. Máxima 13,12 é a primeira resistência, depois resistência mais interessante na exponencial de 9 em 13,53. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, logo na abertura já abriu com gap de baixa e aqui até esboçou uma reação. Aqui também no aftermarket esboçou uma reação, seria importante buscar 12,80 e depois R$13, aproximadamente 13,01. Semanal. Semanal de Via Varejo também perdeu as médias, tá? Uma semana de Via Varejo, que uma queda de 10,6%, perdeu as médias. Para a semana que vem, primeiro suporte é a mínima dessa semana, os 12,56, depois suporte aqui em 11,95. Resistência 13,29 na média de 21 e depois 14,03, depois a máxima dessa semana 14,12. Amer 3, gráfico diário de Amer 3, uma queda de 5,38%, fechou cotado em 49,10. Isso, 49,10, praticamente na mínima do dia. Máxima, então, primeiro suporte é esse 49,10. Máxima 51,90 é a primeira resistência, depois resistência mais interessante em 54,58. Percebam que não consegue nem sequer atacar a primeira resistência mais interessante, que é a exponencial de 9, tá? Então, complicado aí para a Amer 3, tá? Gráfico de 1 hora. Tá aí, a abertura foi aqui, não, aqui foi a abertura e em momento algum, né, tentou romper as médias. Só aqui que tentou, esboçou uma reação, mas voltou a cair. Para as primeiras horas seria importante, né, romper 50,24 e já buscar 51,62. Gráfico semanal. Semanal tá aí, perdeu mínima da semana passada e semana passada teve 17,7% de queda. Essa semana mais 12,3% de queda, tá? Então, 49,10 é o primeiro suporte para a semana que vem. E olha aí, ó. Próximo suporte 47,34. Depois disso, 44,60, tá? E por aí vai, tá bom? Então, resistência. Primeira resistência máxima dessa semana, 56,20. Depois, mais interessante, em R$ 61,23. Suzano, gráfico diário de Suzano, uma queda de 3%, fechou cotado 54,07. Também perdeu aqui essa região desse fundo, esse suporte. Para a semana que vem, 55,11 é a primeira resistência. Depois, mais interessante na máxima do dia, 55,82 e depois R$ 56,01 na média. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, logo na primeira hora até esboçou uma reação, querer romper média, mas não conseguiu, veio para baixo. O que seria importante nas primeiras horas? Buscar 54,19, desculpa, 54,67 e depois 55,30. Gráfico semanal. Semanal tá aí, uma queda na semana de 4%, perdeu o mínima da semana passada, 55,11, que agora é a primeira resistência para a semana que vem, esse 55,11. Depois, máxima do dia 57,08 e depois 58,35. Então, para a semana que vem o suporte é 54,02. Depois disso, caso venha a perder isso, suporte mais aqui abaixo 50,24. Cash 3, Melius, gráfico diário primeiro, uma queda de 4,9%, fechou cotado 67,90, perdeu aqui por muito pouco a exponencial de 9 períodos. Então, para segunda-feira, primeira resistência é 68,28, fechou em 67,90.
Então, primeira resistência 68,28, depois a máxima do dia 72,44. Mínima 66,66 é o primeiro suporte, tá? Muito perto aqui, ó, 66,30 depois. E depois suporte mais importante em 61,76, tá? Gráfico de 1 hora, tá aí, ó. Lembra que eu tinha falado que tinha uma resistência aqui no 72, né? Ela estava brigando com essa resistência, seria interessante ficar acima, né? Fechar acima desse 72, mas não conseguiu. Aqui até trabalhou acima, aqui também teve um momento aqui que ela foi acima, mas ela sempre ia e perdia, né? Então, esse 72 mostrava que era uma resistência importante aqui no gráfico de horas, tá? E a abertura foi aqui, olha lá, na abertura, ela até tentou ir, né? Mas não conseguiu. Depois tentou novamente, não conseguiu e perdeu as médias, tá? Tá cruzado aqui. O que seria importante nas primeiras horas na segunda? Buscar 68,91, romper 70,53 e já tentar trabalhar acima, tá? Semanal, vamos ver como ficou o semanal de Melius. Semanal tá aí uma queda de 4,9% na semana, 67,90, mínima 66,30 é o primeiro suporte para a semana que vem. Depois suporte em 58,76, que foi a mínima da semana anterior. Isso aqui é a primeira resistência. 73,10 é a primeira resistência, depois 76,85 a máxima dessa semana. A LLD3, gráfico diário, uma queda de 6,4%, fechou cotado em 26,94. Máxima 29,37 é a primeira resistência, depois 29,53 na média, na exponencial de 9 períodos, como próxima resistência. Mínima 26,79 é o primeiro suporte para segunda-feira. Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, até abriu acima das médias, tentou uma reação, mas na segunda hora já perdeu força, perdeu média e depois veio para baixo. O que seria importante nas primeiras horas na segunda? Atacar aqui essa região de 27,97 e depois 28,22 e já trabalhar acima disso, tá? Semanal perdeu, perdeu mínima da semana passada, que é os 29,28, perdeu o exponencial de 9 períodos, que já está aqui formando o gráfico semanal. Então, para a semana que vem, primeiro suporte é a mínima dessa semana, 26,79, depois suporte aqui em 25,11. Exponencial, 28,10 é a primeira resistência, tá? Depois, aqui, 29,28 como próxima resistência e depois, mais interessante, na máxima dessa semana, 31,97. JBS, gráfico diário de JBS, fechou com uma alta de 0,3%, fechou cotado 32,05, máxima 32,45 é a próxima resistência, mínima 31,49 é o próximo suporte, tá? Para JBS. Depois suporte mais interessante em 31,21. Gráfico de 1 hora. Aqui foi a abertura, abriu aqui, tá? Abriu abaixo das médias, tentou uma reação, não foi, depois conseguiu. Tá cruzado aqui, beleza? O que seria importante nas primeiras horas na segunda-feira? JBS seria interessante não perder 31,95, tá? Semanal, por enquanto, tranquilo, rompeu máxima dessa semana, tá? Quanto? R$31. Então, esses R$31 é o primeiro suporte que nós temos agora para a JBS na segunda-feira. Depois, a mínima do dia, 30,66. Máxima, 32,45 é a primeira resistência, tá? Então, é isso aí. Vale, gráfico diário de Vale, uma queda monstruosa em Vale hoje,
5,9% de queda, fechou cotada em 108,76, já abriu com gap, né? Já abriu aqui embaixo, já abriu perdendo médias e perdeu tipo as médias, né? Suporte, perdeu isso daqui também, ó, tá? Esse fundo aqui, ó, que 2 vezes foi testado, aproximadamente R$110, tá? 110,20. Então, para segunda-feira, 110,20 é resistência, viu? É resistência isso aqui, a primeira resistência que tem. Depois vai encontrar novamente aqui também uma resistência 112,60 aproximadamente, depois a máxima do dia 113,50, depois mais importante nas médias na região de 114 e é isso aí. Mínima 108,76 é o primeiro suporte. Isso aqui é um Marubozu de baixa, viu, pessoal? Marubozu de baixa. Depois desse suporte aqui, ó, 108,06 e por aí vai, ó, 105,07, ok? Então é isso aí. Gráfico de 1 hora, olha aí, já abriu com gap de baixa, tá? Então, aqui ontem, ó, já tava, tá? Já tava cruzado aqui, ó. É que eu falo, o gráfico de 1 hora, né? Ele já mostrava isso, que tinha essa possibilidade dessa tendência de alta, já estava configurado aqui, ó. Então, nas primeiras horas tinha que ter, mesmo que abriu aqui, mas já tinha que ir embora para cima, romper média. Não, mas tá? Então é isso aí, já estava abaixo das médias, né? É o que eu falo. Tá acima das médias, força compradora, abaixo das médias, força vendedora. Então, é isso aí. 1 hora já era de se esperar, né? A China fazendo o que ela estava fazendo com o preço do minério de ferro, então tem que ficar esperto, tá bom? Nas primeiras horas, o que seria importante na segunda-feira? Buscar aqui, ó, já atacar exponencial de 9, 111,05 e depois 113,95, tá? Semanal de VEG, de Vale, semanal fechou com a semana de queda de 4,7%, perdeu média, exponencial de 9, perdeu mínima da semana passada, que foi o 110,21, que agora é resistência para a semana que vem, tá? Primeira resistência, depois R$111 na exponencial de 9 como próxima resistência. E depois, máxima dessa semana, mais importante, 117,60. Mínima 108,76 é o primeiro suporte para a semana que vem. Depois, suporte mais importante em 106,77. No vídeo de quarta-feira, para quem assistiu, vídeo de terça-feira do dia 27, tá? Para quem assistiu sabe, eu já tinha falado sobre o fato de Vale não ter força compradora mais. Aqui nessa região, andando de lado dessa forma, já mostrava que estava com força vendedora predominante, tá? Então, é isso aí. Para quem não viu, quer saber o que eu falei? Vai lá no vídeo de terça-feira do dia 27 de julho e veja lá que eu tinha falado sobre o fato de Vale não ter força compradora, que por enquanto estava tranquilo pelo fato de que não tinha perdido média, tá? Que é aqui a primeira média exponencial de 9, mas agora já perdeu, tá? Já perdeu uma, tá bom? Já perdeu uma. Então agora a mais interessante é isso aqui, 106,77, tá bom? Que é assim, ó, perde uma, pessoal, ó. Igual aqui perdeu, não perdeu? Perdeu, maravilha. Então você marca essa mínima. Não pode perder isso aqui, tá? E o que aconteceu na outra semana? Para cima, beleza? Só que agora é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Perdeu, então marca essa mínima. Quanto? 108,76. Semana que vem não pode perder. Porque se perder isso aqui, aí pode complicar mais, tá bom? Então é isso aí. Mercado Livre, MELI 34. Gráfico diário, primeiro uma queda de 2,16%. Fechou cotado 68,10. Desculpa. Perdeu exponencial de 9 por muito pouco.
Olha lá, 68,28 é a primeira resistência para segunda-feira. Depois, suporte. 66,94 na média de 21. Depois, a mínima do dia, 66,70. Tá? Resistência. Ó, primeira resistência. 68,28 na exponencial de 9. Depois, a máxima do dia, que é 69,42. Então, uma resistência interessante aqui, ó, tá? Não está conseguindo também romper essa resistência aqui. Faz muitos dias que está aqui lutando com isso aqui, tá bom? Mas seria interessante romper, mas por enquanto não está aí conseguindo romper. É uma resistência importante. Essa região acima dos R$70, tá? Gráfico de 1 hora. Olha aí, a abertura foi aqui, perdeu média, beleza, mas depois já reagiu, bom. Olha aqui, então atacou a exponencial de 9, beleza? Então agora para segunda-feira, o que seria bom? Já romper de 21, quanto? 68,72 aproximadamente, trabalhar acima disso, tá? É isso aí. Semanal, vamos ver como ficou o semanal. Semanal... Semana passada tinha rompido média, beleza, essa semana não podia perder, maravilha, não perdeu, se segurou na média de 21 aqui, né? Então é isso aí. Para a semana que vem, o que tem de suporte? Isso aqui, ó, 66,21, tá? É o primeiro suporte, depois a mínima dessa semana, 65,64. O que tem de resistência? Essa máxima da semana passada é uma resistência que ela até foi lá e voltou. Quanto? 70,33. O que eu disse lá no gráfico diário, né? Justamente isso. Vários dias batendo ali e não conseguia, né? Então é isso, olha lá. 70,33 é a principal resistência. Se romper isso aqui, aí já dá para começar a pensar em 74, alguma coisa assim, tá? Então é isso. Pessoal, então quero deixar bem claro aqui mais uma vez que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Caso você queira que eu faça análise em alguma ação específica que você está acompanhando, deixe nos comentários, que na medida do possível, no final de semana, se der, eu farei com o maior prazer. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite, um bom descanso e um ótimo final de semana, e Deus abençoe a todos vocês.